Essa próxima aula é a aula 4, que é sobre manipulação de strings. Vocês podem acessar esse código que eu estou comentando aqui pela descrição do vídeo. Tem um link aí que é para o meu GitHub, que é um tipo de portfólio. E nesse portfólio vocês vão ter acesso a todos os códigos da playlist de Python básico. Aí vocês podem baixar, fazer o upload aqui para o Google Colab e irem testando o código de acordo com o que eu vou falando, ou vocês podem fazer manualmente mesmo, tá? Só criar um notebook vazio no Google Colab e irem vocês mesmos escrevendo e fazendo o código de vocês. Bom, essa aula aqui, o objetivo é fazer manipulação de strings, né? E isso é muito importante, porque, bom, as strings, para quem não está lembrado, elas são conjuntos de caracteres, né? E existem vários métodos que são aplicados nas strings, mas tem um ponto que é importante, que eu até deixei aqui escrito, que é os métodos aplicados não alteram a string original. E ao longo dessa aula eu vou comentar vários desses métodos que são bem interessantes e bem úteis. E uma coisa que eu quero destacar para vocês, durante toda essa playlist de Python básico, eu vou estar mostrando para vocês várias funcionalidades da linguagem. Vocês não precisam decorar tudo. O mais importante aqui nessa playlist de Python básico é que vocês desenvolvam uma lógica de programação, vocês entendam como o Python funciona, vocês entendam o que pode ser feito, os recursos disponíveis e como vocês podem ir construindo as soluções para os problemas de vocês. Eu mesmo não sei decorar todos esses comandos que eu vou mostrar em todas as aulas, mas eu tenho noção de como o Python funciona, das ferramentas disponíveis e o que eu posso fazer, como usar esses recursos para ir construindo as minhas soluções. E isso é o mais importante, vocês construírem uma lógica, vocês entenderem o que é a programação. E aqui nessa primeira célula de código, eu tenho essa string, né? A frase é uma string. Uma string ela é composta pelos caracteres. Eu poderia ter até números aqui nessa frase, tá? E além disso, eu tenho aqui os espaços, tá? Os espaços, eles também podem compor uma string. Aqui eu estou representando string com aspas duplas, mas poderia ser aspas simples, tá? Mas lembrando, sempre tem um padrão, ou use só aspas simples, ou só aspa dupla, ou aspas duplas, tá? Aqui eu estou usando o print para exibir, tá? Aqui é o primeiro método, que é o slicer. Tipo, eu estou tentando exibir uma parte da frase. E aqui a gente vai começar a falar sobre uma convenção do Python, tá? A string, aqui eu tenho vários caracteres dentro dessa string, né? Cada um desses caracteres tem um endereço, é o seu índice, é o index dele. Por exemplo, essa frase aqui é o peixe que voava em Marte. Toda sequência em Python, aqui eu tenho string, é uma sequência de caracteres. Depois eu vou ter outras sequências, listas, tuplas. E essa sequência aqui, ela se destaca por um ponto muito importante. O índice, o primeiro índice aqui, como se fosse um endereço, né? Qual é o endereço desse O dentro dessa string? Ele não é 1. O primeiro não é 1. O index, todo index de uma sequência em Python começa do 0. Tá? Então, aqui, essa letra O, ela é o índice 0. O índice 1 é esse aqui, ó, esse espaço. O P é o índice 2 e assim por diante, tá certo? Então aqui, quando eu estou aplicando esse colchete, aqui esse comando print, ele exibe algo, tá? É um comando para exibir algo na tela. E aí eu estou chamando a string frase, estou usando esse slicer aqui, tá? Esses colchetes. E esses dois pontos indicam onde que começa e onde que termina o slicer. O slicer eu estou definindo o que eu quero exibir. Eu não quero exibir tudo que está em frase. Eu quero exibir apenas um trecho. Aqui eu deixei até um comentário, né? Que eu vou pegar do índice 3 ao índice 6. Quem é o índice 3 aqui, ó? É 1, 2, 3. Perdão, 0, 1, 2, 3.
Esse aqui é o índice 3. Eu começo em 3, tá? De acordo com esse slicer aqui. Eu vou procurar qual é o final. 4. Opa. O I é o índice 4. O 5 é o 6. Opa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O E é o 6. Só que aqui no slicer tem a letra 7, né? Aí aqui é outra convenção do Python. Sempre que eu tenho uma delimitação de trecho, o limite máximo não é considerado. O limite inferior é, mas o superior não é. Então aqui, se eu quero ir do índice 3 ao índice 7, na verdade é do índice 3 ao 6. O 7 não é contado. Então aqui, ó, quando eu rodo essa célula, vocês estão vendo que está sendo exibido EIXE. Porque eu estou pegando do índice 3 ao índice 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 é esse espaço aqui, ó. Então, antes do 7, interrompe a exibição. Já aqui nesse outro comando print, eu tenho um menos 2, né? O que é que esse menos 2 está dizendo? Aqui tem um comentário, pega do penúltimo em diante. Então aqui, quando eu tenho esse menos 2 aqui, nesse formato, eu estou lendo do final para o começo. E eu estou pegando do menos 2. O que é que isso quer dizer? Se fosse menos 1, eu pegaria do E em diante, mas é do menos 2. Então eu pego do T. Ó. É como se eu estivesse lendo ao contrário, né? Então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim por diante. Só que eu estou pegando os menos 2. Então eu vou começar a ler da letra T em diante. E aqui, ó, tá vendo que não tem um limite? Quando eu não especifico um limite máximo, aí o Python vai ler até o final, tudo que tiver disponível. Então eu vou começar do menos 2. Então eu leio a string do final para o começo e procuro o índice menos 2, que é o T. E vou exibir do T em diante, que é o T e o E. É isso que está sendo exibido aqui embaixo. Então esse é o slice, é o tipo fatiamento. Mas veja, aqui eu só estou exibindo, tá? Eu não estou mudando o que tem em frase. O conteúdo de frase permanece o mesmo. Aqui eu só estou definindo o que eu quero exibir de frase. Isso é muito importante vocês terem essa noção. Aqui embaixo eu tenho outro comando, né? Aqui eu defini frase como um novo formato, tá? Agora, o peixe que voava em Marte, só que eu tenho letras maiúsculas, tá vendo? Aqui dentro. Mas eu tenho um comando que é um método que é o .lower, que eu vou converter todas as letras dentro dessa string para minúscula. Isso aqui o lower faz. E aí eu posso colocar ou não esse print aqui, tá? Eu vou até tirar para vocês verem como é que vai ficar o resultado, ó. Aí lembrem, sempre que vocês rodam um notebook pela primeira vez, vai ser feita uma conexão aqui. Aí demora alguns segundos, mas vai... Depois que a conexão é feita, aí as compilações já são mais rápidas. Aí vejam, sem o print, eu estou exibindo nesse formato aqui, tá vendo? Com a string dentro de aspas. Se eu colocar o print, aí vamos ver o que é que acontece. Aí a string não está mais dentro de aspas, né? Aí fica a critério de vocês, o que vocês acham melhor para ir exibindo. A questão é, o método aqui, o lower, ele está definindo tudo para minúscula. E é muito interessante esse método aqui, que depois isso é muito usual para quando você está interagindo com o usuário. Quem é o usuário? Alguém que vai usar o código. Imagine que você está fazendo um código para um sistema de cadastro. Aí a pessoa vai colocar o nome de alguém. Só que aí ela pode colocar vários caracteres maiúsculo, minúsculo. Você pode usar esse lower para converter tudo para minúsculo. Isso é muito útil. Agora nessa próxima célula eu tenho um print aqui, né, exibindo algo na tela, comando print. Eu estou pegando a string frase, que é essa aqui, ó. A última string frase que foi definida é essa, né. O Python vai sempre lendo o último conteúdo armazenado na string, na variável, né. Então, o conteúdo de frase é essa frase aqui, ó. O peixe que voava em Marte, com o peixe todo maiúsculo.
Aí aqui eu estou fazendo o comando slicer. Só que agora eu estou com 3 parâmetros, não. Lá antes aqui em cima eu tinha 2, início e fim. Agora eu tenho 3, início, fim e passo. O que é que esse passo define? Como é que eu estou progredindo na exibição? Como é que eu vou ler? Então o que é que isso aqui quer dizer? Se eu não definir nem o início, nem o fim, e só coloquei o passo -1, quer dizer que eu quero ler toda a string do final para o começo. E o passo é -1. O que é esse passo -1? Lembra que eu disse que aqui esse último caractere é o -1, o T é o -2, o R é o -3, o A é o -4, o M é o -5? Então, eu estou fazendo o processo retrógrado, né? Sempre voltando do final para o início em um passo de -1. Então, eu estou sempre pulando uma letra de cada vez. Eu exibi o E, o T, o R, o A, o M. É isso que eu estou fazendo. Se o passo fosse -2, então eu ia pular de 2 em 2. Eu ia exibir o E, não ia exibir o T e ia exibir o R. Não ia exibir o A e ia exibir o M. Tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês como é que seria isso, para vocês verem se eu mudasse o passo. Eu estou pulando de 2 em 2. Tá vendo? Eu exibi só o R, tá lá no final. Aí depois eu exibi o R. Depois eu exibi o M. Agora se fosse o passo -3, eu ia exibir de 3 em 3 caracteres. Aí tá vendo? Eu estou exibindo ao contrário e pulando de 3 em 3. Eu vou voltar para pulando de 1 em 1, que é como estava antes. Eu estou exibindo todo o conteúdo de frase, só que de trás para frente. Agora eu tenho outro método aqui, ó, que eu estou aplicando em frase, que é o comando upper. O que é que ele faz? Converte todas as letras para maiúsculo. Novamente, aqui é só para exibir, tá? O conteúdo de frase não está sendo mudado. O conteúdo de frase ainda é esse formato aqui em cima. Mas eu estou usando aqui o upper para exibir. Exibir todo o conteúdo de frase em maiúsculo. Se eu quisesse salvar, agora eu quero salvar aqui todo o conteúdo de frase, fique como maiúsculo. Aí eu teria que fazer o comando que é o seguinte, ó, frase vai receber um valor. Qual é o valor que ele vai receber? É o valor anterior de frase que eu tinha antes com o método upper. Então, se eu fizesse isso aqui, então frase vai receber o conteúdo que tinha antes. Só que agora com todas as letras maiúsculas. Desse jeito aqui. Mas aqui, desse jeito que está usando o comando print, eu só estou exibindo na tela com maiúsculo. Mas o valor original de frase não foi alterado. Aqui eu tenho um novo conteúdo para a frase. Ó. Agora eu já defini novamente um conteúdo para a frase. Agora a frase é: o peixe não sabe nadar, com todas as letras em minúsculo. Aí tem esse método aqui. O que é que esse método faz? Ele vai colocar a primeira letra da frase em maiúsculo. No caso, a letra O. E como vocês estão vendo, está sendo exibido. O peixe não sabe nadar, com a primeira letra da frase em maiúsculo. Outro método interessante é esse título, que ele vai exibir o conteúdo de frase como se fosse um título de alguma obra. E vocês veem que a primeira letra de cada palavra está em maiúsculo agora. Aqui outro comando interessante é esse swapcase. O que ele vai fazer? Ele inverte maiúsculas e minúsculas. Né? Eu defini que aqui frase, o conteúdo de frase agora é: o peixe não sabe nadar, com a palavra não em maiúscula. Agora com esse método swapcase, vocês veem que ficou ao contrário. Ó. O que era maiúsculo virou minúsculo e o que é minúsculo virou maiúsculo. E lembrando novamente, vocês não precisam decorar todos esses métodos, porque o meu objetivo aqui é mostrar as funcionalidades que o Python tem e como isso aqui pode ser útil para vocês. Supondo que lá na frente, quando vocês forem fazer um exercício, vocês vejam que seria útil ter um comando para converter todo o conteúdo da string para minúsculo. Existe esse comando, tá? Vocês não precisam decorar a sintaxe, vocês não precisam decorar como fazer isso, tipo, como é que se escreve. Eu mesmo tenho muito comando que eu não lembro de cabeça, mas eu sei que existe. Aí depois eu pesquiso como é a sintaxe desse comando. E, bom, aqui voltando para essa célula, agora eu defini novamente qual é o novo conteúdo de frase. Agora o conteúdo de frase é dessa forma aqui, ó. O peixe não sabe nadar, só que eu tenho espaço em branco no início e no final. E aí eu tenho 3 comandos para lidar com espaços em excesso. Esse strip,
o que é que ele faz? Ele vai exibir o peixe não sabe nadar com nenhum espaço em excesso, nem na esquerda, nem na direita, nem no início, nem no fim da frase. Esse L strip, ele tira o espaço em excesso na esquerda. R strip tira o espaço em excesso na direita. Aqui nessa próxima frase, nesse próximo célula aqui, né, eu tenho frase sendo definido: o peixe não sabe nadar, tudo em minúsculo. E aí aqui eu tenho o comando replace. O que é que o comando replace vai fazer? Ele vai substituir. Troca uma palavra por outra. Aqui eu estou definindo que eu quero trocar a palavra peixe pela palavra cachorro. E é isso que está sendo exibido. Agora aqui embaixo nessa célula, nessa saída da célula tem: o cachorro não sabe nadar. Que houve uma troca entre o conteúdo da string. Eu troquei peixe para cachorro. Aqui nessa próxima célula eu tenho novamente a variável frase, só que agora aqui peixe não sabe nadar, tudo em minúsculo, novamente. E eu estou usando o método find. O que é que ele está falando? Eu vou procurar a posição em que está a palavra peixe dentro da string frase. Onde que ela começa, tá? É só onde ela começa que esse comando me retorna. Qual é o primeiro índice em que está essa string peixe? No caso, onde é que está o índice P? Eu vou ver se peixe está dentro da string frase. E aí, depois eu quero que seja retornado onde que está o P de peixe. E é isso que está sendo exibido aqui embaixo. Tá vendo que tem um 2? Esse 2 quer dizer que peixe está presente e começa no índice 2. E lembrando, o índice começa do 0, né? Então aqui em frase é 0, 1, 2. O peixe é o índice 2. E é exatamente o que está aqui. Ó. O P de peixe é o índice, começa no índice 2. Agora aqui eu estou tentando achar a palavra gato dentro da string frase. E dá para notar que não tem, né? Não tem gato aqui nessa frase. O peixe não sabe nadar. Não tem a palavra gato. Por padrão, quando uma palavra não está presente dentro da string, é retornado o valor -1. Então, se você usa esse método find e tem -1, é porque o que você está procurando não está dentro da string. E, por último, nessa última célula aqui, eu tenho o comando split. O que ele faz? Ele usa os espaços como critério de corte. É porque nesse caso aqui, ó, não tem um argumento dentro de split, tá certo? Quando não tem um argumento dentro de split, o split é como se fosse o corte. Esse corte, por padrão, ele considera o espaço como corte. Mas também eu posso definir um argumento, que aqui eu estou definindo um argumento como não. Ó. E aí o que é que isso quer dizer? Para esse primeiro caso aqui, tá? Estou chamando o comando print para exibir algo na tela. Aí eu pego a string frase e uso o comando split, sendo que o padrão é espaço, né? Eu vou cortar essa string sempre que eu encontrar um espaço vazio. E é isso que está sendo exibido aqui embaixo, tá vendo? Essa parte está destacada. Antes eu tinha uma frase completa, o peixe não sabe nadar. Agora eu quebrei essa frase, essa string, em outras 5 strings, sendo o critério de corte o espaço em branco. Mas, agora aqui no segundo caso, eu defini o formato do split, que é quando ele encontrar a palavra não. Aí agora vocês estão vendo aqui nessa segunda saída, ele não exibiu, ele não fez 5 novas strings, ele fez só 2, né? Ele fez o peixe, espaço, aí quando viria a palavra não, ele cortou. E aí ele continuou depois que a palavra não terminou. Aí veio o espaço e sabe nadar. Então aqui, quando eu defini o critério de corte, ele criou só 2 novas strings. E bom, eu termino a aula por aqui. E lembrando, vocês não precisam decorar tudo. Só quero que vocês entendam a lógica por trás da manipulação de strings e de alguns comandos que existem. Eu não mostrei todos, existem outros, mas esses aqui são os principais. E por favor, curta, siga e compartilhe que vai me ajudar muito.